Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, eu vou colocar o vídeo hoje para vocês, tá, sobre a conferência e algumas dicas sobre o concurso próximo concurso da Loto Fácil, que é o concurso 1505, ok? Antes de mais nada, pedir para as pessoas que queiram curtir, que curtam o meu trabalho, que possam se inscrever no canal, né? E sempre agradecendo aqueles que já estão inscritos no canal, que está me ajudando bastante aqui, tá bom? Bem, pessoal, em relação ao concurso 1504, que foi realizado no dia 26 de abril, né, eu não digo aqui que foi decepcionante, tá, o resultado, em relação ao arquivo que eu já deixei para vocês para o mês de abril, ok? São arquivos com 16 dezenas, são 140 mil arquivos, tá bom? O que eu concluí aqui, o que eu entendo ser decepcionante, foi a quantidade de apostas com 14 acertos, tá? Nós tivemos aqui apenas 4 apostas com 14 acertos, e em relação ao concurso 1503 já tínhamos bem mais, né? Muito mais do que isso. Mas o lado positivo, que eu ainda vejo o lado positivo, são as dezenas com 12 acertos. Ora, são R$80, tá bom? Mas R$80 que pela sua quantidade, né, de 5 mil apostas, ela é satisfatória. Então, vou dizer assim que esse resultado do concurso 1504, ele foi um pouquinho abaixo daquilo que é esperado, tá bom? Embora tenhamos, perdão pessoal, embora tenhamos aí 915 mil reais em premiações, né, a sua maioria ela é com 11 pontos, né, o que o torna menos agradável, né, vamos dizer assim, tá bom? Então esse é o cenário que aconteceu do concurso 1504, tá bom? Nós tivemos aqui uma sequência com 4 dezenas, né? Nós tivemos as dezenas 23, 24 e 01, tá? Esse é o método que eu trabalho, para quem ainda não conhece, ok? Então eu considero esses 4 números como uma sequência, né? Se tivéssemos o 2 aqui também seria 5 números de sequência, tá bom? Então nesse caso, para o concurso 1504, em relação ao arquivo que eu disponibilizei para vocês aí, o resultado, né, o retorno não foi muito satisfatório, tá bom? Embora ainda tivemos aí 4 apostas com 14 acertos, né? Eu esperava muito mais do que isso, ok? Bem pessoal, eu vou fazer o seguinte então, eu vou fechar aqui essa planilha, tá bom? Vou fechar aqui o arquivo, vou salvar. Desculpa, não vou salvar não, porque eu não posso salvar. Eu vou explicar depois porque eu não posso salvar, tá bom? E vou aqui abrir a planilha de... Vou abrir essa planilha aqui, ela é mais demorada. Eu já comentei com ela, já tinha feito um trabalho. E desse trabalho eu vou fazer a análise para o próximo concurso com vocês, tá bom? Fechando aqui, eu vou ter uma segunda planilha, que é a planilha de apostas. Vocês entenderam agora porque que eu não pude salvar aquela planilha, né? Porque eu já tenho uma outra planilha aberta aqui. Na verdade, eu tenho 2, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar aqui entender o seguinte. Quando eu fiz uma gravação, eu não sei se foi no final de semana ou se foi na quinta-feira da semana passada, eu mostrei para vocês que eu estava fazendo um procedimento, né, lá na minha planilha de filtros. Para quem quiser adquirir a planilha de filtros, é só entrar em contato comigo, o custo dela continua sendo R$5, tá bom? E o que eu fiz lá na planilha de filtros? Eu peguei e fiz um filtro de um trabalho com apenas aqueles 3 milhões lá de apostas, que são as combinações com 15 dezenas, e dentro do meu filtro eu cheguei aqui a 676.081 apostas, ok? Trabalhando com uma sequência de 5x5, ou seja, 5 dezenas em sequências, entre elas que ocorra apenas uma vez, tá bom? Eu poderia chegar num resultado muito maior que isso, mas como eu trabalhei em cima de um resultado, e na hora de fazer isso eu coloquei lá que eu permitia que tivesse pelo menos 5 dezenas repetidas até 15, né, que seria o máximo de dezenas repetidas. Isso, na hora que eu fiz o trabalho, que eu comecei a fazer o processo, eu não percebi que eu deveria fazer diferente. Eu teria que ter colocado de 0 até
15, ok? Que o meu resultado nesse caso ele seria bem maior que 676 mil. Mas depois analisando, eu falei, não, deixa assim, vamos deixar assim, vou deixar assim só para fazer o teste, ok? Dentro desse teste, eu fiz a conferência em relação ao concurso 1504, o mesmo concurso lá que eu acabei de falar com vocês anteriormente. Óbvio que eu não vou chegar eu não vou atingir 15 pontos, porque eu estou fazendo uma aposta com 5 dezenas em sequência apenas, ok? E, como eu já disse para vocês, a sequência aqui, ela vai até 4, né? Então, são as dezenas 23, 24, 25 e 01, ok? Nesse caso, obviamente, como já disse, não atingiu as 15 dezenas. Porém, ele me trouxe aqui em 676 mil apostas, ok? Dentro de 676 mil apostas, com 15 dezenas, uma quantidade de R$1.352.162 em apostas. Ela é bem inferior àquelas 140 mil apostas com 16 dezenas que dava 4 milhões de reais. Okay? Então ela é bem inferior, a quantidade é bem superior, né? Muito superior, porém o valor ele é bem inferior, né? Aí eu cheguei, fiz a conferência, dessa conferência me deu o seguinte resultado: 30 apostas com 14 acertos, 1.085 apostas com 13 acertos, 12.307 apostas com 12 acertos, 60.897 apostas com os acertos. Nesse caso, nós entendemos que as dezenas com os acertos também é satisfatório, porque ela, nesse caso, eu vou fazer uma aposta com R$2 e vou ter um retorno com R$4. O que me deu aí uma quantidade bem maior de acertos, ok? 74 mil apostas acertadas, uma quantidade de valor de premiação bem inferior, quase metade, menos da metade, né, do que a quantidade lá que foi feito com 16 dezenas, né? Então, assim, temos uma quantidade bem maior de acertos em cima de uma quantidade bem maior de apostas, né, com 15 dezenas. Temos uma quantidade bem inferior de acertos com apostas com 16 dezenas, porém a premiação ela é bem maior, ela é 900 e poucos mil reais, e nesse caso está me dando 400 mil reais, ok? Então eu estou trabalhando aqui uma situação, comparando a aposta com 16 dezenas e a aposta com 15 dezenas, ok? Uma aposta que eu tenho uma quantidade, um valor mínimo de apostas, que são R$2 para cada aposta, e uma quantidade muito superior em quantidade de apostas. Porém, eu tenho uma quantidade de apostas que é bem inferior lá com 16 dezenas, 140 mil apostas, e uma premiação bem maior do que a com 15 dezenas, que dá 900 mil reais, mais que o dobro, tá bom? Nesse caso, pessoal, o que eu tô querendo... essa é uma comparação, apenas um comparativo, tá bom? O que eu fiz aqui dessas apostas? Obviamente eu não joguei nenhuma, não deu tempo. Queria fazer o jogo ontem e não consegui. Eu vou explicar por motivo porque que eu não consegui, tá bom? Nesse caso, o que eu fiz aqui foi o seguinte: olha, como eu fiz uma análise em cima de algum resultado qualquer aí do mês de abril, que não queria, não era meu objetivo analisar em cima das apostas, tanto é que eu coloquei o limite de maiores lá, quantidade de maiores, eu coloquei tudo o máximo possível, né? Fibonacci, todas aquelas questões lá, as partes diagonais, tudo eu coloquei o máximo possível, tá bom? Eu só cometi um erro quando eu coloquei a parte de repetições lá, né? As dezenas repetidas eu acabei colocando no mínimo de 5. Mas nesse trabalho todo, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu peguei dessas 676 mil apostas que está aqui e fiz um filtro exclusivo para o concurso 1504, ok? Aí sim eu fiz a análise, fiz todo o trabalho, coloquei os valores de Fibonacci, a quantidade de Fibonacci, coloquei as quantidades de diagonais, tudo mais lá da planilha de filtro. Nesse trabalho todo que eu fiz, eu cheguei nessa situação aqui, que é essa planilha abaixo aqui, ok?
não, desculpa, daquela quantidade, desculpa, eu acabei cometendo um erro na minha análise, na informação. Daquela quantidade lá, dessa quantidade de 676 mil, quando eu fiz o filtro, ele me trouxe um arquivo que foi eu acho que eu acabei aqui, ó, foi esse arquivo aqui, tá bom? Então ele me trouxe aqui 308.905 apostas, ok? Era essa que eu tinha que chegar aqui para vocês. Isso eu extraí daquelas 676 mil apostas que foram geradas aqui. Aí eu peguei e fiz um outro trabalho ontem. Comecei a fazer o trabalho, na verdade, na quarta-feira, na terça-feira, na verdade. E como eu tive que sair e tal, acabei perdendo algumas horas. Nesse caso, o que eu fui fazer? Fui trabalhar aquela minha planilha lá que eu estou fazendo das projeções. Dessa planilha das projeções, eu fiz o seguinte: eu fiz um outro filtro por lá, ok? E dentro dessas 676 mil apostas, ela acabou me gerando aqui, me extraindo 27 mil apostas, ok? O que eu fiz então? Eu peguei 676 mil apostas, apliquei a situação de filtros lá na planilha de filtros, me gerou 308 mil apostas. Desses 308 mil apostas, eu trabalhei aquela planilha de projeções e me trouxe aqui 27.414 apostas. Fazendo também a conferência dessas apostas, eu cheguei na seguinte situação. Deixa eu pegar aqui, vou aumentar aqui para vocês, tá? Eu cheguei em 48 mil não, desculpa pessoal, 48 apostas com 13 acertos, 764 apostas com 12 acertos, 3.585 apostas com 11 acertos. Obviamente que lá eu acabei deixando de extrair aqui 30 apostas com 14 acertos, né, dentro do meu filtro. Esse filtro que eu fiz, eu peguei algumas apostas lá da questões de quantidade lá que eu trabalhei com vocês lá, a sequência com 1, 2, as dezenas 6, as dezenas 21, eu trabalhei a dezena 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 7, né, que era a quantidade da primeira fase, né, que eu vou mostrar depois para vocês, tudo mais. Mesmo assim, mesmo eu tendo 27 mil apostas, eu ainda tive um resultado que para mim, na minha visão, satisfatória, embora o valor, né, vou trabalhar apenas com o valor de 4, 8 e 20 reais, mas ainda com situações positivas, né, com 21 mil reais em premiações, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, a situação do que eu trabalhei nos filtros. Isso aqui eu ia aplicar essas apostas aqui, eu ia pegar algumas apostas delas e ia jogar, ok? Eu ia ganhar alguma coisa? Eu acredito que sim, tá bom? Mas você vai ia levar lucro ou prejuízo? Aí já não sei te dizer, mas que eu ia acertar algumas apostas com 11, 12 acertos, eu acredito que sim, tá bom? Vamos lá então, vou fechar aqui, vou fechar essa planilha aqui, que ela é a maior, né? Vou fechar essa planilha. Não, vou salvar também, vou deixar só essa daqui. Agora vamos lá então nessa planilha aqui da análise. Então já tenho aqui também a questão das dezenas da 1404. Por que eu falei para vocês que eu fiz da 5x5, que eu queria comentar com vocês também já antes de trabalhar a questão da análise. Quando eu faço uma análise de dezenas em sequências, que é que eu fiz análise esse projeto na terça-feira, comecei a fazer um levantamento, foi a seguinte situação. A sequência 5, dezenas de 5, é a dezena do meu método de análise, ou seja, quando eu trabalho lá que ela vai do 25 e volta para o 1, ela é o que mais ocorreu, ok? São as dezenas que mais vezes ocorreram de maior sequência em toda a loto fácil, ok? Então se eu somar aqui, eu vou ter que ter 1504 apostas, ok? Então eu tenho aqui 1504 apostas. Depois ela segue das dezenas, da sequência com 4 dezenas, depois ela vem aí com 6 e por aí vai. Vocês vão perceber que nós já tivemos uma sequência, pelo menos uma aposta na loto
da Loto Fácil em que ela tem 14 dezenas em sequência, ok? Isso eu não lembro a data não, mas é bem antigo, tá? Se vocês fizerem pelo método que muitas pessoas, algumas pessoas fazem, as pessoas fazem, né, no trabalho delas, que elas não consideram o 1 como uma sequência do 25, vocês vão ver que ele muda a situação. Vocês trabalharem lá, vocês vão ver que a sequência com 4 dezenas é ela que mais vezes ocorreu na Loto Fácil, em todo o concurso da Loto Fácil, tá bom? Aí eu trabalho também a seguinte situação que eu já vou falar para vocês aqui. Então, o que acontece? No mês de abril nós vamos ter 12 concursos realizados, né? Nós temos concurso ainda de amanhã, sexta-feira. Quando aconteceu isso, eu peguei os dois últimos meses, tá bom? Então eu peguei lá desde maio, ok? Então eu tenho maio até o mês de abril, ok? São 12 meses. Desse período aqui, apenas o mês de novembro ocorreu de ter 12 sorteios no mês, ok? E no mês de novembro nós tivemos aqui 5 tipos de sequências diferentes, ok? Que são as maiores sequências. Nós tivemos sequências com 3 dezenas maiores, sequências com 3, 4, 5, 6 e 9, ok? Se você partir para o mês de novembro, mês de abril, nós temos 4 tipos de sequências diferentes, que 4, 5, 6 e 9, ok? Se você partir comparativo com o mês de novembro, que é a consequência de 2, vocês vão imaginar o seguinte: olha, pode ser que o próximo concurso de amanhã, sexta-feira, a maior sequência ela se torne com 3, ok? Ou que a maior sequência, dezenas em sequência, ela seja diferente das que aconteceram aqui. A dezena com 5 sequências é o que mais ocorreu até agora no mês de abril. Ela ocorreu 5 vezes. Depois nós temos uma com 9, 3 vezes, ok? Então, se vocês forem trabalhar isso, vocês podem também, de repente, pegar algumas apostas e fazer uma sequência, ao invés de vocês colocar 5 números aí em sequência, você coloca 3, ok? Pode ser que seja a melhor opção para vocês trabalharem o próximo concurso, tá bom? Paulo, mas eu estou vendo aqui também que eu tenho algumas sequências maiores, com 7, e outras com 4 também. Sim, temos com 4, mas a quantidade de sorteios, elas são de 11 sorteios apenas, ok? Então nós temos aqui o mês de setembro de 2016 e outubro de 2016, que tivemos apenas 4 tipos de sequências diferentes, ok? Para os demais meses, inclusive para o mês de fevereiro, que também foi 11 vezes, ela aconteceu 5 tipos de sequências diferentes, tá bom? Então é uma coisa também para vocês começarem a pensar aí, como vocês vão montar a aposta para vocês para o concurso 1505, ok? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar essa parte aqui porque ela ocupa muita memória são fórmulas pesadas que eu tenho que jogar direto no formulário para facilitar o trabalho. Elas ocupam muito espaço, tá bom? Bem, vamos voltar aqui agora na análise do concurso 1505, além do que eu já falei para vocês lá daquelas sequências que vocês precisam trabalhar. De repente, se vocês colocar 5 dezenas de sequência, pode correr o risco de vocês não acertarem, ok? Vamos lá então. Só lembrando a vocês também, não sei se vocês perceberam aqui, que eu tenho uma sequência com 7, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho 7 tipos diferentes. Não é o que vai acontecer, o máximo que eu posso chegar aqui é 5 agora, tá bom? No mês de abril. Outro detalhe também, que a sequência que ocorreu mais vezes, por exemplo, até o momento, que no mês de abril foi 5, né? Que é a dezena 5 sequências. No mês de março, no mês passado, ela ocorreu 4, né? Que foi a maior sequência. E nós tivemos aqui uma vez, nesse período, né, de um ano, dos 12 meses, apenas uma vez um concurso, uma sequência, ela foi superior a 5 vezes aqui nesse período que eu estou trabalhando com vocês.
tá bom? Então, o que foi lá em setembro, que foi a sequência com 4 dezenas, que ocorreu 6 vezes. Então, a probabilidade ainda de sair com 5, ela já começa a ser bem inferior. Então, se vocês fazer alguma aposta, pense bem na questão de vocês colocarem 5 números seguidos aí, tá bom? Lembrando que esses 5 números seguidos que eu falo para vocês também, ele vai do 25 e ele retorna para o 1, tá bom? Se vocês forem trabalhar isso, evite então de colocar 4 sequências, porque o 4 vai ser maior aqui. Pelo método que as pessoas fazem por aí, afora. Vamos voltar aqui, pessoal, rapidinho. Acho que eu já estou com 20 minutos, acho que dá tempo, sim. Vou tentar trabalhar aqui rapidinho agora com vocês. Bem, vamos lá. Primeiro ponto aqui que nós precisamos observar. Em relação à sequência, que é a mínima lá, que são 2, né, que eu falei para vocês, olha, pelo menos 2017, em 2017 ainda não ocorreu de ter nenhuma sequência que saia um número, somente ele, e no mês um número, e não saia pelo menos um depois dele. Pois bem, o mês de abril já vai acontecer isso, já temos a certeza. Isso vai acontecer com as dezenas 6 e a dezena 9. Essas duas dezenas não tem como mais sair em número de sequência. Ou seja, só vai sair um número possível, né? Ele vai ficar isolado, vamos dizer assim. A dezena 21 acabou ocorrendo, que foi o que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Eu falei, ó, pelo menos a dezena 21 ela tem que sair nesse concurso. Se ela não sair, ela já não atinge o processo que eu imaginei, né, a estatística, né, no caso, dessa sequência. Então, ocorreu com a dezena 21, porém, eu também disse que as dezenas 6 e 9 elas teriam que sair agora, elas teriam que sair nos 2 próximos concursos, ok? E não aconteceu isso. Então, elas ainda podem acontecer de sair. Mas, também, já no vídeo anterior, eu coloquei para vocês o seguinte, olha, o mínimo que pode acontecer é até 5 vezes, né, uma dezena ser sorteada 5 vezes no período, ok? Quando acontece com 12 dezenas, com 12 concursos. Nesse caso, o vídeo anterior eu já falei, perdão pessoal, no vídeo anterior nós já tínhamos visto que o máximo que ela poderia chegar era 4, ok? A dezena 9 ela ainda pode chegar a 4, porém a dezena 6 ela só pode chegar a 3, ok? Então ela vai estar trabalhando nessa situação aqui, ó. Aqui, ó. 10. Então era 5, ok? Ela estava nessa situação quando comecei a fazer análise com vocês. O vídeo anterior, a partir do vídeo anterior, ela chegou nessa situação aqui, com 4, e agora ela está no possível de 3, ok? Então ela pode ficar com 2 vezes ou apenas 3, que é a dezena 6, que ela pode acontecer, sair agora no próximo concurso. Então ela vai se escolher como 3 ou então com 2, tá bom? E a dezena 9 ela já está com 3. Então ela pode chegar no máximo a 4. Então, 2 pontos que não aconteceram aqui na minha análise. A quantidade mínima de dezenas, que eram 5, que era possível de 5, ok? Vou só marcar aqui para vocês verem. Ela estava nessa situação, agora no momento ela está nessa daqui. E a sequência maior, tá? Cadê aqui a sequência? Aqui. Sequência no período. Que ela poderia chegar até 2 e as 2 dezenas aqui elas vão chegar no máximo até elas não passam de 1, ok? São os 2 pontos que não ocorreram na análise aqui que eu fiz. Agora vamos para o lado oposto aqui, as dezenas com maiores saídas no mês. Até o vídeo anterior nós tínhamos 8 dezenas, ok? Eu falei para vocês, olha, vocês, pelo menos dessas 8 dezenas, vocês tiram aqui, vocês pegam no máximo até 6, entre 5 e 6, que eu falei para vocês. Nesse caso, ocorreu de pegar 5, tá bom? Então eu falei, ó, descartem 2 ou 3 dezenas daqui das 8, vocês descartam 2 ou 3 dezenas aqui, porque com certeza não vai sair. Nesse caso, agora nós temos aí 5 dezenas que podem chegar até um máximo de 10. Ou seja, todas elas já serão 9 vezes, ok? Então elas estão próximo disso. Eu também comentei no vídeo, não só no vídeo anterior, mas em outros vídeos também, quando eu comecei a fazer a análise, que o que mais ocorreram quando você tem uma sequência com 10, a maior dezena 10, o que mais ocorreu aqui foi
de ter apenas uma dezena. Apenas uma dezena chegar à quantidade de 10. Ok? Então, se você analisar só por esse lado, vocês vão falar o seguinte: olha, dessas 5 dezenas agora tem que pegar uma. Ok? Eu já começo a dizer que não, porque vocês começam a ter a seguinte situação aqui embaixo. Eu farei para vocês o seguinte: na primeira fase do processo, se vocês pegarem lá os 4 primeiros números, né, no exemplo anterior eu falei para vocês, se vocês pegarem os 4 primeiros números, que eram 1, 2, 3 e o 7, que vocês pegassem de 1 a 2, uma a 2 dezenas dessas aqui, que iria sair, ok? Então, se vocês forem fazer o mesmo procedimento, aplicar o mesmo procedimento para o concurso 1505, se vocês pegarem 2 dezenas, obviamente, 2 dezenas, se sair 2 dezenas aqui, vai dar 10, vai dar pelo menos mais que uma dezena com maior quantidade de sorteio no mês. Ou seja, pelo menos, vamos supor, se eu pego a 1 e a 7 aqui, então a 1 e a 7 vão chegar a 10. Então ela vai fugir dessa questão aqui, dessa situação aqui que eu tenho. Ok? Então, nesse caso, para o mês de abril, essa possibilidade aqui, ela está bem baixa de acontecer, de eu ter apenas uma dezena sorteada. A probabilidade dela é bem baixinha. Pode acontecer, mas a probabilidade ela é bem baixa. Tá bom? Como eu também sempre digo para vocês, olha, se vocês peguem aqui de 1 a 2 dezenas, normalmente de 1 a 2 delas saem. Ok? Então, estou dizendo de 1 a 2, pode ser que você pode ligar uma aqui e realmente sair. Mas a probabilidade dela é bem baixa. Até porque se vocês fizerem isso, trabalhar isso como uma dezena, a dezena 18 ela praticamente seria descartada, tá, de sair. A dezena 18, se vocês olharem ela tem uma sequência com 8 dezenas. Ela também já passou aquela fase, aquele limite que eu tracei, né, que eu analisei, que era de 7 vezes seguidas, né, que ela possa sair no mês. Nesse caso, eu não descartaria ela para o mês. Eu faria pelo menos algumas apostas com a dezena 18, ok? Porque ela também pode chegar até um limite de 9. Né? A dezena 7 também pode chegar a 9 e a dezena 1 pode chegar a 7. Então a dezena 1 ela pode atingir aquele nível. Só que, como eu falei, pelo menos uma aposta, no mínimo uma aposta pode chegar a 7. Nesse caso, nós já temos 2 dezenas que ultrapassaram a sequência 7, tá bom? Então o que eu recomendo a vocês? Prestem bem atenção no que vocês vão fazer em relação à primeira fase que eu coloquei aqui, se vocês só pegar uma aposta ou 2 apostas. Eu diria que ela ainda pode acontecer até de ter 3 apostas seguidas. Eu acredito que mais do que isso não vai dar, tá bom? Então, se vocês forem pegar aqui, fazer a análise, se você pegar 2 dezenas aqui, coloque a dezena 18. Se você só pegar 3 dezenas aqui, não coloque a dezena 18, tá bom? Se vocês pegar no máximo 3, então de repente faz uma aposta aí, faça uma combinação aí, pega, sei lá, 5 apostas, coloca uma dezena, né, que vai dar certinho, uma para cada um. Depois você pega aí 5 apostas, coloca só 2 dezenas de cada, aí vocês incluem aqui a 18, né, para vocês trabalhar legal ela. Peguem aí de repente mais 5 apostas, umas 3 ou 4 apostas e façam uma combinação com 3 dezenas, tá bom? Que eu acho que é o máximo que ela vai conseguir atingir. Okay? Então aqui a probabilidade dessas 5 dezenas aqui é você pegar no máximo 3 dezenas, tá bom? 2 dezenas você pega por aqui, né? De repente 2 dezenas você pega por aqui mais a 18. Ou então descarta essa primeira opção aqui, vem na terceira opção, que vai dar quase a mesma coisa, incluindo a dezena 18, e vocês façam as combinações de vocês aí, tá bom? Elas são as dezenas propensas a sair até 10 vezes, mais que 9. O caso das dezenas 6 e das dezenas 9, que não saíram ainda, eu acredito que uma delas pelo menos vai sair, tá bom? Ou pelo menos uma, tá? Eu não vou descartar as 2 dezenas. Pelo menos uma delas pode sair aqui. A dezena 21, ela está na mesma situação também. Embora ela já saiu 2 vezes aqui, já atingiu a sequência dela, que é 2, ela tem 4 vezes aqui sorteadas, né? Só as dezenas, junto com a 16 aqui também, né? Então vamos pensar aqui, dessas 4 dezenas aqui, 6,
9 e 16 e 21, alguma delas aqui vai sair. Eu acredito que pelo menos umas duas delas também possa sair, tá bom? O que mais aqui, pessoal? Acho que é só por enquanto, né? Tá. Por enquanto seria isso daí, tá bom? Tentem trabalhar a questão da sequência, tá? Ok? O que eu sugiro para vocês é trabalhar a sequência, analisar bem a sequência que vocês vão fazer. Eu não acredito que vá sair uma sequência com 5 dezenas, tá? Não acredito nisso, mas é loteria, né? Isso aqui não é a mágica, tá, pessoal? Então, se atentem à quantidade de sequência, se atentem às dezenas 6, 9, 16 e a 21, ok? Que elas podem sair. Atentem-se também às dezenas 1, 7, 12, 17 e 18, ok? Não trabalhe 100% com essas 5 dezenas numa aposta, tá? Pelo menos pegue, se for pegar no máximo, peguem 3 delas, tá bom? E as demais dezenas aqui que não saíram, eu entendo como consequência do trabalho. A partir do momento que vocês trabalharem isso, então de repente, eu fiz uma aposta que me gerou lá a dezena 1 e 4. Então se vocês for trabalhar com uma dezena que vocês, uma sequência aqui vai dar 3, então aqui a dezena 2 e a 3 já não vai se encaixar na sua aposta, tá bom? Porque senão você vai ter aqui pelo menos no mínimo 4 números em sequência, ok? Então trabalhe primeiro essa questão essa questão pessoal, primeiro aqui das menores, das dezenas 6, 9, 16 e 21, depois vocês trabalham as dezenas 1, 7, 12, 17 e 18, e o que sobrar aí das dezenas vocês vão encaixando nas apostas de vocês, tá ok? Isso é o conselho que eu dou para vocês aqui. A dezena 24, por exemplo, ela tem aqui, ó, saída com 4 vezes seguidas. Ela pode sair, tem uma tendência grande de saída também, ok? A dezena 12, que é o que eu falei para vocês, que vocês fazem a combinação. Que é mais aqui? A dezena 25, ó, o máximo que ela chegou é 3. Então, ela pode ser que não saia. Ela tem uma grande possibilidade aqui de não sair, tá? A dezena 1 tem uma probabilidade grande, a dezena 7 também. São as dezenas que mais vezes saíram no período, ok? Então é isso, pessoal. O que eu posso falar para vocês é isso. Como que eu extraí a quantidade? Isso está numa outra planilha, pessoal, mas é mais ou menos o que eu fiz aqui, tá bom? Deixa eu tentar abrir aqui para vocês o que eu fiz aqui, que eu vou abrindo um monte de planilhas e depois eu vou tentando jogar essas planilhas aqui no Excel, né? No meu formulário, para facilitar o processo. Eu jogo em formulário que é mais rápido. Ó, aqui são as 27.414 apostas, tá bom? Do que eu fiz aqui, eu coloquei um limite, né? Desse limite eu processei ele aqui, ele me deu a quantidade de dezenas aprovadas e reaprovadas, e daqui eu só extraí as dezenas aprovadas. É o que eu falei pra vocês no vídeo, se não me engano, no vídeo anterior, que dá pra vocês trabalharem legal isso daí, tá bom? A questão que eu não esperava, processou aí 308 mil apostas, então ela levou umas 7 horas para processar isso. Não, mais que isso. Foi 8 horas processando. Como eu não quis parar, né, então resolvi também não fazer o meu jogo, a minha aposta. Então levou tudo isso de tempo. Se eu processar aqui 100 mil apostas, já vai levar bastante tempo. Imagine 300 mil linhas. Quanto mais linha você tem aqui, ele vai começar com uma velocidade, quando ele vai chegando lá pro final, a velocidade vai diminuindo, porque ele vai aumentando a memória dele, né? Que vai preenchendo isso daqui. Tá bom? Então se eu jogar isso no formulário, é mais rápido. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se alguém gostou aí, puder curtir, se puder se inscrever, se puder dar palpite também, né? Aqui eu sou bem democrático, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.